som característico, efeito Doppler, alteração aparente da frequência dos sons. E uma questão sempre importante quando aparece em prova. No vestibular da Unicristos, para medicina, na prova de conhecimentos gerais, 2015.1, foi a questão de número 25. Olhe na tela. Um morcego está voando em uma caverna, rapidamente, sem se fixar em um lugar por muito tempo, navegando por meio de pulsos sonoros ultrassônicos. Suponha que a frequência de emissão sonora do morcego seja de 39 kHz. E aí, só para a gente ir comentando logo, ele disse pulsos sonoros ultrassônicos. Nossa referência é dos ouvidos humanos. Quando se fala ultrassom, é uma referência a sons de frequência superior ao que um ser humano consegue ouvir. E aqui ele marca uma frequência bem alta, 39 kHz. Lembrando que nós humanos conseguimos ouvir até 20 kHz. Durante uma rápida arremetida em direção a uma superfície de parede plana, movendo-se a 0,025 da velocidade do som no ar, ou seja, 25 milésimos da velocidade do som no ar. Pode-se afirmar que a frequência que o morcego, fonte em movimento, escuta refletida pela parede será de quantos hertz? Pede para considerar a velocidade do som no ar a 20 graus Celsius como sendo 343 metros por segundo. Ora, primeira coisa que a gente precisa para poder trabalhar aqui é lembrar o que é o efeito Doppler. Então eu queria que você desse uma olhada nessa figurinha aqui comigo, onde nós temos, vou fazer o papel de observador e essa bolinha vermelha faz o papel de fonte de ondas sonoras. A gente está representando em azul as ondas sonoras emitidas. E aí eu tenho essa fonte deslocando-se para a esquerda do vídeo. Ou seja, ela está vindo para cima de mim. O que acontece? Na hora em que eu tento ouvir essas ondas sonoras, o espaço entre a fonte emissora e o receptor vai diminuindo cada vez mais. E é como se você estivesse achatando as ondas, diminuindo o espaço entre as cristas ou entre os vales. Isso diminui o comprimento de onda. Lembre-se que a velocidade da onda permanece constante se o meio não se alterar. Foi bem específico no texto e foi até dado informações bem legais. Você não pode falar a velocidade do som no ar. Você tem que dizer a velocidade do som no ar e que ar é esse. Porque se a temperatura muda, muda a densidade do ar. Então, isso muda a velocidade com que o som se propaga. E o texto foi bem específico. 343 metros por segundo a 20 graus Celsius. Então, considerando que o meio não mude, a velocidade permanece constante. Nesse caso, comprimento de onda e frequência inversamente proporcionais. Então, se eu estou aqui e a onda vem para mim e o espaço está diminuindo até o meu ouvido, e isso então faz com que encurte o comprimento de onda, eu vou perceber uma frequência maior do que o som emitido. Agora perceba, é uma alteração aparente na frequência. A frequência não mudou de verdade. O que acontece é que, pense comigo, as partículas estão se movimentando e a onda sonora está vindo para o meu ouvido. E agora está tendo a ajuda do movimento da fonte sonora, que vem atrás empurrando as ondas. Isso faz com que elas cheguem mais rapidamente ao meu ouvido. Chegar mais rapidamente significa uma frequência maior captada. Então, uma alteração aparente na frequência. Eu teria uma outra situação diferente se, por acaso, a fonte estivesse indo embora, afastando do meu ouvido. Nesse caso agora, o espaço entre a fonte e o receptor está aumentando. E o que é que isso significa dizer? A onda vai ficar mais comprida e a frequência vai ficar menor. Na realidade, o que está acontecendo? O som vem em direção ao meu ouvido, mas a fonte está indo embora, arrastando as moléculas de ar consigo. Então, isso vai fazer com que as cristas cheguem mais lentamente ao meu ouvido, ou seja, com uma menor frequência. Mais uma vez, uma alteração aparente da frequência. Essa alteração aparente da frequência é o que se chama de efeito Doppler. Aí resta a pergunta básica. Como é que eu faço para saber, então, que frequência é que eu vou ouvir, já que existe uma alteração aparente de frequência? Vamos dar uma olhadinha na tela. Para determinarmos o valor correto da frequência aparente, existe uma expressão para isso.
nem é assim das expressões mais simpáticas, e como também não é uma coisa que aparece com muita frequência em prova, no dia que aparece, vira uma questão diferencial. Então, muitas vezes, se você não está muito bem afiado na matéria, é uma das equações que você pode chegar na hora da prova e dizer, sei lá como é que faz isso. Então, para a gente relembrar, para se calcular a frequência aparente, também chamada de frequência Doppler, obviamente ela é uma função da frequência real e depende tanto da velocidade de propagação do som, o que é evidente, a gente já comentou, como depende da velocidade do observador e da velocidade da fonte. Agora, o que é que eu queria que você ficasse esperto? Repara na expressão que a velocidade do observador e a velocidade da fonte podem aparecer ou com sinal positivo ou com sinal negativo. Não esqueça, uma das coisas mais importantes em física, grandezas vetoriais. A velocidade é uma grandeza vetorial. Então, cada direção tem dois sentidos possíveis. Sentidos opostos, sinais contrários. Como é que você faz para nunca errar os sinais da velocidade do observador e da velocidade da fonte numa questão de efeito Doppler? Existe um referencial. Você coloca um referencial sempre apontando do observador para a fonte. Agora preste muita atenção nisso que eu estou dizendo. Já vi um monte de gente errar a questão porque fica querendo determinar o sinal pensando assim, ó. Ah, está aproximando o sinal de um jeito, está afastando o sinal do outro. Não importa se é afastamento ou aproximação. Os sinais das velocidades são sinais que representam sentidos de vetores. O sentido de um vetor é feito em relação ao referencial. E existe um referencial fixo para o Doppler. Entende que quando eu desenho desse jeito, eu não estou dizendo que o observador está do lado esquerdo e a fonte está do lado direito. Mas eu estou dizendo que existe uma referência que aponta do observador para a fonte. Na hora que eu interpreto a questão e coloco os vetores aqui, tudo que tiver no sentido referencial, sinal positivo. Tudo que tiver no sentido contrário, sinal negativo. Vamos ver como é que fica isso então na situação que foi colocada na questão, que fala de um morcego aproximando de uma parede. Olho na tela. Na situação então em que nós temos o morcego aproximando-se de uma parede, eu estou considerando aí o morcego deslocando-se para a direita, na posição da figura que eu escolhi, e tenho a parede como um referencial fixo colocado aqui na extrema direita. Observe que nós temos duas situações de alteração da frequência. A questão é interessante por isso. Nós temos, de início, o morcego como sendo a fonte das ondas sonoras. Vou chamar de morcego fonte. E nós temos a parede recebendo as ondas. Então eu vou colocar a parede como observadora. E da Flane, mas a parede não escuta. Tudo bem, cara, eu estou só fazendo uma referência. Parede como observador. Nesse caso, então, eu teria observador e fonte. Aqui na situação invertida. O morcego é a fonte e a parede era o observador. Que foi que nós dissemos o referencial? Sempre apontando do observador para a fonte. Agora, a parede não se movimenta, mas o morcego sim. E a velocidade dele, ó, como nós dissemos, para a direita. Então, velocidade da fonte. Repara que nesse caso, sentido contrário ao do referencial. O que deixaria, então, com um sinal negativo. E a velocidade do observador? Ora, se o observador é a parede, uma parede é imóvel, então a velocidade do observador igual a zero. Na hora de nós construirmos, então, aquela expressão, a frequência aparente que chega na parede, ela seria a frequência real de 39 kHz multiplicado pela velocidade do som, não tem a velocidade do observador, e dividido pela velocidade do som e a velocidade da fonte, sendo que nesse caso com sinal negativo. O detalhe é que foi dito no texto que a velocidade do morcego, ela é 25 milésimos da velocidade do som. Nesse caso, então, nós teríamos a frequência aparente como sendo 339 kHz vezes a velocidade do som, e aqui a velocidade do som menos 25 milésimos da velocidade do som.
o que nos deixaria com uma frequência aparente de 39 kHz dividido por 0,975, já que nessa condição a velocidade do som desapareceria da expressão. E a gente ficaria, então, nesse caso, com uma frequência de 39.975 kHz. Agora, o que é importante que a gente fique esperto? Nessa condição, você tem, primeiro, a aproximação do morcego em relação à parede. Então, você tem o morcego e a parede captando os sons. Esses sons vão ser refletidos pela parede. E o morcego continua indo de encontro a eles. Então, eu vou ter uma outra alteração aparente de frequência. O que significa dizer que eu vou ter que aplicar Doppler de novo. Mas agora, as ondas vindo da parede, então a parede vai funcionar como uma fonte e o morcego vai funcionar como observador. Olho na tela. Nesse caso agora, considerando a parede como fonte das ondas sonoras e o morcego como observador final. Morcego como observador. Afinal de contas, essa é a pergunta que foi feita. O que é que o morcego vai ouvir no final? Repare que agora então nós teríamos o morcego como observador e a parede como fonte. Como é que é o nosso referencial para o Doppler? Sempre do observador para a fonte. Nesse caso, então, o morcego aproximando da parede, a sua velocidade de observador vai entrar na expressão com sinal positivo. Repara que é um vetor no mesmo sentido referencial. E a parede continua parada, sendo que agora a parede faz o papel de fonte. Na hora de montarmos a expressão para o cálculo da frequência aparente, eu vou chamar linha, porque agora é um outro cálculo, isso seria uma função da frequência recebida da parede, que não é mais aqueles 39 Hz. O que vem da parede é o 39.975. Então, 39.975. Em função da velocidade do som, agora o observador tem uma velocidade positiva, e eu já vou colocar aqui 25 milésimos da velocidade do som. E embaixo, apenas a velocidade do som, já que não tem fonte, porque a fonte agora é a parede está parada. Então, nós teríamos uma frequência de 39.975 vezes 1,025, e a velocidade do som desapareceu lá naquela fração. O que nos deixaria com uma frequência final de 41.000 Hz, ou 41 kHz. Agora, observe um detalhe interessante. Se nós olharmos para os dados na questão e para as alternativas que aparecem, tem o valor 39.975 na alternativa B de bola. E não tem o valor 41.000 Hz. Tem até o valor quebradinho, 41.357, tem 40.000, mas não tem o valor 41 fechado. Tudo bem, que não tinha o gabarito correto, mas o que a gente quer aqui é uma situação de aprendizado. Olho na tela. Quando a gente fala da reflexão de ondas, e é o que acontece aqui, a reflexão da onda de som na parede, vamos ao modelo das cordas. No modelo das cordas nós temos, e isso é situação de sala de aula, você vai lembrar direitinho, uma onda numa corda pode ser refletida numa extremidade livre, repara que você tem a corda ali presa no anelzinho, e esse anel pode se movimentar, então a onda bate lá e volta em concordância de fase. Se você tiver uma extremidade fixa, isso aqui não pode se movimentar. Na hora que a onda bate lá, ela é invertida. E você tem uma onda refletida com inversão de fase. Entretanto, em nenhum dos dois casos se altera a frequência da onda. E é aí onde a questão fica legal. Mas também foi o vacilo da banca. Tudo bem, você tem um morcego emitindo 39.000.
Essa onda, quando chega à parede, devido à aproximação, tem uma alteração aparente para 39.975. Bate na parede e reflete, não altera a frequência. Então, o que vem da parede, 39.975. Mas pro ouvido do morcego, que está em aproximação, então eu vou ter um segundo Doppler. E aí, como eu gosto de pesquisa, dê uma olhada no original da prova e tem o texto gerador da questão. Esse texto tem a referência à utilização da ecolocalização por morcegos, de Luciano Polegário Cunha. E aí eu fui atrás na internet e encontrei o documento. Baixei inclusive o PDF para a gente dar uma olhada. E destaquei algumas coisas a partir daí. Da Universidade de Ji-Paraná, em Rondônia. Então existe o trabalho dele. Foi um trabalho de conclusão de curso, de julho de 2010. Ele fala que um dos objetivos do trabalho é destacar a física na vida real e coloca, inclusive, e aqui é onde a coisa fica interessante, não é uma referência para a questão. A questão, o enunciado que foi usado na prova da Christus é exatamente o que está aqui. Rigorosamente o mesmo problema. E ele resolve o problema. Então eu destaquei as partes que interessavam. O primeiro Doppler, encontrando 39.975, mas quando você vira a página, tem inclusive o segundo Doppler. Aí o detalhe, inclusive, é que ele resolve, encontra o valor 40.974, mas se você observar, ele não coloca as contas algebricamente. Ele calcula aquele valor 25 milésimos de 343. Eu não precisava colocar o valor 343. Eu sabia que a velocidade do morcego era 25 milésimos disso. No finalzinho ele diz uma coisa que era uma observação que eu ia fazer na resolução do vídeo. E está escrito aqui. Então, melhor dito por um cara que colocou na tese de conclusão de curso do que dito por mim. Dá uma lida. Observamos ainda que existe uma diferença muito grande entre a velocidade do morcego e a velocidade do som, permitindo correções quase instantâneas na rota do voo. Repara o que é que isso significa. Essa observação é importante. Se o efeito Doppler é por conta da diferença de frequências, quanto maior for a diferença entre as velocidades do som e da fonte ou do observador que está em deslocamento, mais acentuada é a diferença de frequência. Entende que não seria interessante para o morcego se deslocar com a velocidade próxima da velocidade do som, porque senão o Doppler seria quase imperceptível e ele não teria precisão para voar rápido do jeito que ele voa. E aí o meu pai, por exemplo, é testemunha disso. Às vezes aparece morcego em casa e ele tenta matar batendo com um pano. E é difícil para pegar eles, porque eles conseguem se desviar muito rápido, porque tem um Doppler apurado, porque a diferença de velocidade em relação à velocidade do som é enorme. É isso. E aí, curtiu o vídeo? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer sugestão, comentários aí embaixo. Se você souber de algum colega que está precisando de uma mãozinha em física e achou que o canal pode ajudar, não esquece de compartilhar para ele. Se inscreva no canal, que então cada vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado disso. Não esquece de acompanhar outros conteúdos que a gente produz, imagem, vídeo, texto, nas redes sociais. E, para manter o canal no ar, não te esquece, dá um joinha.